O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que aqui se encontram no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, a vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelas mídias do nosso santuário, a palavra de Deus nesta segunda-feira da 28ª semana do tempo comum traz para nós uma bela lição. Tanto na primeira leitura, quando nós ouvimos o apóstolo Paulo falando de sua missão, quanto neste Salmo 97 e 98, que nós ouvimos o povo agradecendo pela libertação que havia sido realizada no meio deles após o exílio da Babilônia. E neste Evangelho de hoje, da mesma forma, percebemos o sinal que é o próprio Deus no meio do povo. Em primeiro lugar, nós devemos compreender que Deus sempre vai tirar coisas boas de dentro de nós. Ele sempre será bondoso e misericordioso para conosco. Ele sempre vai, por mais que nós estejamos fazendo coisas errôneas, por mais que nós possamos estar às vezes em um caminho inadequado, Deus consegue tirar algo bom. Prestem atenção na primeira leitura, este início da carta de São Paulo à comunidade de Roma. E assim nós começamos também a compreender a estrutura dessas cartas de Paulo. Ele se apresenta, ele direciona a mensagem para quem ele deseja escrever, e ele anuncia na carta aquilo que ele veio, aquilo que ele foi enviado, mas também, em primeiro lugar, ele querendo mostrar quem ele era. Por quê? Nós não podemos nos esquecer, como a gente às vezes fala com algumas pessoas: olha, teu passado te condena. Paulo era um grande perseguidor dos cristãos. E aí nós percebemos a mão de Deus na vida dele, como acontece na vida de cada um de nós. Paulo estava num caminho errôneo, mas Deus tocou na vida dele. E assim ele se tornou apóstolo dos gentios. Assim ele se tornou um arauto do Evangelho do próprio Cristo, mesmo não tendo conhecido Cristo, assim como nós. Nós o vemos na Eucaristia, mas nós nunca vimos o corpo que Cristo teve enquanto passou aqui na terra. Paulo, então, mostra para a comunidade de Roma
a missão que ele recebeu. De quem ele recebeu esta missão? Quem o enviou para a missão? O próprio Cristo, o Filho de Deus, aquele que ressuscitou dos mortos, para que assim ele possa mostrar à comunidade de Roma de onde ele veio, quem o enviou e para que ele foi enviado. Assim, no Salmo 97, nós cantamos: o Senhor fez conhecer a sua salvação. É um salmo de júbilo, de alegria, porque a salvação de Deus foi realizada no meio daquele povo que estava escravo. Ele fez prodígios, a mão de Deus pousou sobre aquele povo e os libertou. Por isso que nós também devemos fazer como o salmista, cantar a Deus um cântico novo. Mesmo quem não sabe cantar, mas louvar a Deus todos os dias. Agradecer a Deus por, em primeiro lugar, nos ter permitido levantar, acordar, estarmos com saúde, e por mais que aqueles que tenham um pouquinho de uma fragilidade na saúde, possam também louvar a Deus, porque as coisas poderiam estar piores. Elevemos então, meus irmãos e minhas irmãs, este cântico novo a Deus, todos os dias de nossas vidas, porque agora não precisamos ser libertos da Babilônia, mas precisamos ser libertos de diversas outras coisas que só nós sabemos, mas Deus conhece o nosso coração. Ele se recorda daqueles que são fiéis a Ele e que o buscam. Por isso que nós devemos fazer como foi cantado neste versículo 4, aclamar a Deus, ó terra inteira. A semana começou ontem, só está começando. Vamos começar também a semana falando assim: hoje é segunda-feira velha, mais uma segunda, vou ter que começar a trabalhar de 8 às 18, ou vou ter que virar à noite no plantão. É tanto problema que eu tenho para resolver. Não, vamos começar a semana assim, não? Vamos olhar para a semana e perceber a oportunidade que Deus nos concede de reiniciar um tempo novo em nossas vidas, de recomeçar, de olhar para Ele e agradecê-lo: Senhor, obrigado, porque Tu és bom para comigo. Que o Senhor olhe para mim e me conceda a graça de viver verdadeiramente essa nova semana. E assim nós chegamos no Evangelho, que Jesus toma a palavra e diz para aquele povo: olha, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal que foi entregue a Jonas, porque vocês são uma geração má. E aí nós percebemos a mudança radical que Deus faz em nossas vidas, a mudança radical que Deus fez com Paulo, que se chamava Saulo, a mudança que Deus fez na vida do povo de Israel, que estava escravo novamente, e libertou. E agora a mudança radical que Deus fez na vida de Jonas, mas também que gostaria de fazer na vida daquela comunidade. Deus fala para Jonas: vai para Nínive, ele vai para outro canto. Deus dá para Jonas uma árvore, aí vem um verme e come a árvore, Jonas reclama. Mas Jonas anunciou a conversão e os ninivitas se converteram. Ou seja, além de converter o próprio profeta,
Deus converte a nação. E às vezes, meu irmão, minha irmã, nossa vida também é assim. Oh Deus, está tão difícil. Eu acho que eu não vou dar conta. Me ajuda. Não está fácil. E aí, a gente murmura, reclama, mas Ele mostra a presença dEle. E aí a gente quer colocar Deus à prova. Senhor, se isso quer que isso aconteça na minha vida, manda um sinal. Manda algo. Eu quero ver. Eu quero sentir. Vou contar uma coisa para vocês. O padre também já fez isso com Deus. Não quer dizer que a gente é padre, que a gente está isento. Quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu estava em dúvida se realmente eu queria ser padre. E aí, no momento de adoração, o padre falou assim: se o senhor quer que eu seja padre, me mostra um sinal. Ele foi lá e mostrou. E eu falei: tá bom, então já entendi o que o senhor quer. E aqui estou eu. Mas nós não precisamos pedir a Deus sinais, Ele já mostra, Ele já se manifesta. Olha, eu estou respirando, eu estou vivendo, eu tenho uma família bonita, eu tenho um emprego, ou às vezes eu não tenho, mas eu vou conseguir, porque eu posso, eu sou capaz. A gente pede muita coisa para Deus, mas a gente não sabe pedir. Peçamos a Ele que Ele faça a vontade dEle em nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele mesmo é o próprio sinal, e foi o sinal para aquele povo. O Cristo é maior do que Salomão, um rei sábio. Ele é maior do que a rainha de Sabá. Ele é maior do que o sinal de Jonas. Ele não é um sinal, Ele é o próprio milagre. Ele é o próprio Deus. Aqui nós temos o verdadeiro milagre. A cada missa nós temos o verdadeiro milagre. O próprio Deus que vem ao nosso encontro. Coloquemos a nossa esperança nele. Porque é só Ele. Ele é o verdadeiro sinal na nossa vida. Se está em crise, se está depressivo, se está ansioso, se está com problema, entrega nas mãos dele. Não vai procurar outros lugares, não. O que nós vemos por aí é que nós somos uma sociedade totalmente desestruturada. Nós estamos perdendo os nossos princípios, nós estamos abandonando a nossa fé, porque eu tenho o fulano que faz isso diferente, o Beltrano que faz aquilo. E aí eu estou em crise, estou passando por dificuldades, aí eu vou buscar refúgio ali, refúgio aqui, acolá e por aí vai. E aí nós nos encontramos em vendedores de religião, vendedores da fé, onde se entrega um produto. Não se tem mais Santa Missa. Agora eu tenho missa de cura e libertação. Toda missa cura e liberta, porque toda missa tem Cristo. Qual o sentido então? Eu não quero mais isso, porque a missa e a igreja são muito fechadas, é tudo a mesma coisa. Aí eu vou no culto da unção, no culto da não sei o que do descarrego,
E aí eu vou buscando esses sinais. Eu vou pulando de galho em galho. Uma hora o galho quebra. E você vai perceber que você não precisa de um modelo, um estereótipo. Você precisa de Cristo. Parem de ficar fazendo isso. Busquem a Cristo. Busquem esse verdadeiro sinal. O único sábio. O único Deus verdadeiro. Paremos de ser perversos. Paremos de ser maus. Mas busquemos nele o nosso refúgio. Assim como Paulo buscou, assim como o povo de Israel buscou, assim como os profetas buscaram, busquemos a Cristo. Porque, me perdoem, mas o Papa te decepciona, o bispo pode te decepcionar, o padre vai te decepcionar, o pastor vai te decepcionar, o líder da sua comunidade vai te decepcionar. O único que não te decepciona é Cristo. Agora, você vai se responder em quem você está colocando a sua esperança.